Responde uma coisa aqui pra mim. Você gosta de dinheiro? Você gostaria de ganhar mais e alcançar mais sucesso profissional e financeiro? Eu aposto que a sua resposta foi sim. Agora, imagina que a partir do próximo mês, a sua renda vai aumentar 5 vezes mais. A sua vida seria muito melhor, certo? Mais liberdade, mais conforto, mais felicidade. Mas será que é tão simples assim? O que pouca gente percebe é que mais dinheiro também significa mais responsabilidades, mais expectativas e muitas vezes mais pressão. E talvez você nunca tenha pensado nisso conscientemente, mas o seu subconsciente já. E pode ser justamente ele que está sabotando o seu crescimento sem que você perceba. Hoje eu vou te mostrar que o maior obstáculo entre você e o sucesso pode estar dentro da sua própria mente. Que sem perceber você pode estar se sabotando e limitando o seu próprio crescimento financeiro e pessoal. Então hoje nós vamos conversar sobre como as crenças inconscientes moldam sua relação com o dinheiro, o sucesso e até seus relacionamentos. E o que você pode fazer para reprogramar sua mentalidade e finalmente destravar todo o seu potencial. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga a sua vida financeira para sempre. Então eu trouxe para vocês alguns pontos que são importantes para vocês entenderem como é que isso funciona, como é que esse tipo de comportamento pode te prejudicar no seu dia a dia. Não só na sua vida financeira, mas também nos seus relacionamentos. Depois eu vou trazer formas de você começar a superar isso e trago no final exercícios práticos, o passo a passo do que você pode começar a fazer aí na sua casa para começar a despertar e mudar esse padrão de comportamento. Então, acompanhe aqui comigo que eu vou começar falando com você sobre a barreira psicológica ao sucesso. Essa ideia é uma ideia que se alinha muito à psicologia do dinheiro e com o conceito de autoimagem financeira. Eu vou citar 2 autores aqui para vocês. Segundo esses autores, um é o Harvey Eker, que escreveu O Segredo da Mente Milionária, que eu super recomendo, esse livro é muito bom, e o Guy Hendrick. Nós temos uma espécie de um termostato financeiro interno, que seria como um limite do nosso subconsciente de quanto a gente acha que merece ou que nós podemos ganhar. Então, esse limite, ele é influenciado por crenças que vêm desde a nossa infância, nossos modelos familiares e as expectativas do nosso meio. Calma aí que agora eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Ó, por exemplo, se você cresceu num ambiente onde o dinheiro era visto como algo difícil, injusto ou associado a sofrimento, você pode desenvolver um bloqueio interno que vai te impedir de ultrapassar um certo nível de sucesso financeiro. Um segundo ponto que está relacionado com esse tipo de comportamento que a gente está conversando aqui hoje é a autossabotagem e os relacionamentos. Então, outra linha de pensamento que aborda isso é a teoria da lealdade invisível. Calma que eu já vou explicar o que significa. É uma teoria da terapia sistêmica familiar. E essa teoria, ela foi desenvolvida por essa pessoa aqui, este senhor, que eu não sei falar o nome dele, tá, por isso eu deixei aqui. E ele sugere que, inconscientemente, nós tentamos manter um equilíbrio dentro da família, mesmo que isso signifique repetir padrões negativos. Olha só, vou te dar um exemplo prático disso que eu tô falando. Alguém que cresce, por exemplo, em uma família onde ninguém ganhou muito dinheiro. Essa pessoa pode, inconscientemente, evitar enriquecer para não se sentir excluído ou traidor. Um outro exemplo, uma pessoa que sempre viu os pais endividados pode acabar reproduzindo esse padrão para manter a identificação com eles. Mais um exemplo, alguém que pode evitar um salário maior porque associa isso a mais cobrança, mais inveja ou mais solidão. Agora, olha só esse terceiro ponto que eu vou trazer aqui para você. Tem a ver com o medo da mudança e da rejeição. Então, esse é um outro ponto bem interessante e vem mais da psicanálise, especialmente
do Freud e de um outro teórico que chama Lacan. E eles falam sobre como o nosso inconsciente molda as nossas escolhas, presta bem atenção nisso. Então, muitas vezes, o medo de sair de um grupo ou de desagradar quem a gente ama faz com que a gente se limite, certo? E isso pode se manifestar, inclusive, no dinheiro, assim como se manifesta também nos relacionamentos, até na nossa carreira. Vou dar exemplo também que eu sei que fica mais fácil para vocês entenderem. Então, uma pessoa pode evitar ganhar mais dinheiro porque isso significa mudar o seu círculo social. E aí a pessoa pode achar que vai se sentir deslocada. Outro exemplo, a pessoa pode se endividar de propósito para continuar dependendo emocionalmente de alguém. Parece que eu tô falando uma coisa absurda, mas não é. Lembra que tudo isso são processos bem inconscientes, tá bom? Outro exemplo, alguém pode evitar o sucesso porque, no fundo, teme perder amigos que não estão na mesma situação financeira. Então, você já tinha ouvido falar sobre essas coisas? Conhece alguém que se identifica com essas características ou você mesmo se identifica? Comenta aqui embaixo. Mas isso não acabou não, porque eu ainda tenho um quarto ponto que está relacionado a esse tipo de comportamento, que é a síndrome do impostor e crenças limitantes. A síndrome do impostor e, na verdade, outras crenças limitantes também tem um papel bem forte nisso tudo que a gente está conversando. Se alguém acredita que o dinheiro corrompe, que pessoas ricas são arrogantes ou que não merece ter sucesso, pode acabar sabotando sua própria oportunidade. Sua própria oportunidade não, né? Suas próprias oportunidades, porque passam muitas oportunidades e a pessoa simplesmente continua repetindo, continua no mesmo padrão de comportamento sabotador. E aí, só uma explicação breve sobre o que é a síndrome do impostor. A síndrome do impostor é quando você, mesmo cumprindo com seus compromissos, sendo alguém dedicado, disciplinado, alcançando objetivos, sente que não é merecedor e que as pessoas em algum momento descobrirão que você é uma fraude. Mas a síndrome do impostor tem um outro lado também que é pouco falado e que eu vou trazer para você aqui agora. Ela também pode estar associada a um conflito da realidade e da autoimagem idealizada, da sua autoimagem idealizada, que é quando você reconhece que você não está dando tudo de si em algum projeto, no trabalho, ou você sente uma inveja, ou tem preguiça, e essa parte sua conflita com a sua imagem idealizada de que uma pessoa merecedora é aquela perfeita, que nunca erra, que nunca sente inveja, que dá o melhor de si o tempo todo. E ainda que você apresente bons resultados e que as pessoas reconheçam suas conquistas, você não se sente merecedor. Aliás, eu falo sobre a síndrome do impostor e outros temas bem interessantes no meu livro digital, que é esse aqui, e eu deixo sempre o link do meu livro aqui na descrição do vídeo. Então é só você acessar e aí você também já faz parte da minha comunidade gratuita. Lá tem muitos temas, artigos, vídeos bem interessantes sobre desenvolvimento pessoal. Agora, voltando aqui então a falar sobre os limites que você impõe sobre o seu próprio sucesso financeiro. Como que você vai começar a superar isso? A solução geralmente passa por identificar quais crenças financeiras foram herdadas da família. Depois você vai trabalhar o seu autoconhecimento para você poder entender os seus medos inconscientes. E aí você vai reprogramar a sua relação com o dinheiro, enxergando o dinheiro como uma ferramenta e não como algo que define caráter ou relacionamentos. Vai trabalhar o merecimento e o desapego emocional de padrões antigos. E aí então você pode desbloquear esses limites internos, pode transformar a sua relação com o dinheiro e começar a abrir portas para novas oportunidades. Então agora eu vou dividir o que eu vou falar para você em autodescoberta, reprogramação mental e ações práticas. Então presta atenção e acompanha aqui comigo. Então a primeira fase, que é a primeira coisa que eu falei, é a autodescoberta. Então você vai identificar as suas crenças limitantes. Como que você vai fazer isso? Presta atenção, vou explicar agora. Antes de você mudar a sua mentalidade, você precisa identificar os bloqueios que estão no seu subconsciente.
Para fazer isso, eu vou te dar esse primeiro exercício que se chama Diário da Infância Financeira. Pode parar o vídeo e ir anotando que eu estou esperando você aqui. Então, pegue um caderno ou um bloco de notas e responda as seguintes perguntas que eu vou passar para você agora. O que os meus pais me ensinaram sobre dinheiro, direta ou indiretamente? Responde aí. Segunda pergunta, havia discussões sobre dinheiro na minha casa? Se você identifica que sim, qual era o tom dessas conversas? Pensa e responde aí. Outra pergunta, eu cresci ouvindo frases como dinheiro não traz felicidade, rico é tudo desonesto, é difícil ganhar dinheiro. Pensa e responde. Olha, pessoal, responde honestamente, tá? Quarta pergunta. Como as pessoas mais próximas de mim lidam com o dinheiro hoje? Elas vivem no aperto? Têm medo de gastar? Se sabotam financeiramente? Pensa e vai respondendo. Outra pergunta. Eu sinto culpa ou desconforto ao imaginar que eu poderia ganhar muito dinheiro? Responda. Então você percebe que esse exercício vai ajudar você a revelar os padrões inconscientes que influenciam a sua relação com o dinheiro até hoje? Então, pensa, responde, se precisar voltar, anota, pensar tudo certinho e agora vamos seguir para a próxima etapa. Essa segunda etapa é a reprogramação mental, então nós vamos reescrever as suas crenças. Então me acompanha, presta atenção aqui. Então agora que você já identificou as suas crenças limitantes, é hora de você substituir as suas crenças por crenças fortalecedoras. E aí para isso eu vou passar esse segundo exercício para você que se chama reprogramação das crenças financeiras. Então presta atenção aqui. Pega as frases negativas que você identificou lá no primeiro exercício que você fez, que eu acabei de passar. E aí você vai reformular em crenças positivas. Vou te dar exemplo. Se você identificou uma crença limitante do tipo dinheiro é difícil de ganhar, você vai substituir por uma nova crença que pode ser dinheiro flui para mim com facilidade quando eu gero valor. Certo? Outro exemplo. Você pode ter identificado a crença limitante de que se eu ganhar muito dinheiro, vou perder meus amigos. A nova crença é: minha prosperidade pode inspirar os outros e atrair pessoas alinhadas comigo. Percebe como é diferente? É até mais leve, né? Dica importante: escreva essas novas crenças em post-it e cola em todos os lugares da sua casa. Pode colar no espelho, na tela do computador, onde você vai olhar e vai ler sempre. Terceiro exercício que você vai fazer é o de visualização e expansão do limite financeiro. Então, eu vou pedir para que você feche os seus olhos e imagina a sua vida financeira ideal. Como seria o seu dia se você ganhasse 5 vezes mais do que você ganha hoje? Vai pensando. Como seria o seu relacionamento com os amigos e familiares? Quais decisões você tomaria diferente? E pensa, visualiza isso com o máximo de detalhes possível. E aí, será que você percebeu qual que é o objetivo desse exercício? O que a gente está fazendo aqui é acostumando a sua mente com a ideia de que você pode e merece esse sucesso sem sentir culpa ou sem sentir medo. E agora, então, nós passamos para a fase 3, que são as ações práticas. Você vai começar a quebrar o padrão na vida real. Então, nesse momento, a sua mente ela está mais aberta, então é hora de você começar a agir. E aí nós vamos para o quarto exercício, que se chama Pequenos Desafios Financeiros. Então, se você tem medo de ganhar mais, comece aos poucos, tá? Então, você pode pedir um aumento, ou começar a buscar novas oportunidades, ou começar a trabalhar sua criatividade para criar novas possibilidades nesse sentido. Outra coisa,
Começa a investir um valor simbólico, para você só se acostumar com isso. Pode ser R$ 10 por mês, mas comece. Pratique outra coisa. Pratique receber dinheiro sem culpa. O que eu quero dizer com isso? Se alguém te der um presente ou te der um bônus, aceite sem ficar se sentindo desconfortável. Agora que você já fez tudo isso, vamos partir para o quinto exercício, que se chama corte de relações financeiras de dependência. Presta bem atenção nesse daqui. Então, se você sente, você conseguiu identificar aí que você está sempre endividado para depender de alguém, começa a tentar mudar esse padrão. Então, pague as suas próprias contas antes de ficar ajudando as pessoas. Segunda coisa, se alguém sempre te resgata financeiramente, experimenta lidar sozinho com um problema monetário. Outra mudança importante, começa a se perguntar antes de gastar. Essa compra é para me manter nesse ciclo ou para eu realmente evoluir? E aí eu quero deixar bem claro, pessoal, que isso são exercícios para você começar a entrar em contato com todas essas questões. É claro que você pensando sobre as coisas que a gente está conversando aqui, você pode começar a identificar que tem coisas muito mais profundas que talvez sozinho você não vai conseguir acessar. Então procure um psicólogo, procure uma ajuda profissional para te conduzir melhor neste caminho. O que eu estou fazendo hoje é trazendo aqui uma ideia, os primeiros passos, como se fosse um esquenta para você começar a se preparar, a entrar em contato com isso, começar a refletir sobre a possibilidade de que você pode estar nessa condição, pode ter aí crenças que te impedem de prosperar financeiramente na sua carreira e até mesmo nos seus relacionamentos. Então, recapitulando tudo aqui para você começar a reprogramar o seu sucesso financeiro. Você vai identificar e ressignificar suas crenças limitantes, praticar novas crenças diariamente. Lembra que são lá os post-its que você vai deixar no seu espelho, na sua tela de computador, em todos os lugares aí da casa. Tome ações pequenas, mas seja constante. Elas precisam ser constantes para você quebrar os seus padrões. É isso, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!